O dia virou noite. O céu fechou e Brasília ficou na escuridão hoje cedo. O temporal causou alagamentos, falta de luz e derrubou até o teto de uma escola em Sobradinho. Fila que não acaba mais. Teve gente dormindo 2 noites na rua para não perder a entrega de currículos de um mercado que nem abriu ainda. E, como a gente está sem o teleprompter, eu vou aqui de novo. Segunda instância, Supremo retoma daqui a pouco o julgamento que vai dizer se condenados devem ou não ir para a cadeia antes de esgotados todos os recursos. Olá, muito boa tarde, eu sou Sérgio Amaral e começa agora o Band Cidade, primeira edição. Hoje o dia virou noite aqui na capital do Brasil. Nosso repórter cinematográfico Edilson Alves fez as imagens. Olha só essas nuvens carregadas que escureceram o céu neste dia 7 de novembro. Parecia noite, mas não eram nem 8 horas da manhã. Ainda teve a forte neblina que se espalhou entre os prédios da esplanada dos ministérios. Depois dessas nuvens carregadas, não deu outra. Caiu um baita temporal em todo o DF, com alagamentos, falta de luz e até a queda do teto de uma escola. Mas isso é assunto para a gente conversar daqui a pouco, ainda nesta edição do Band Cidade. Agora, o assunto é emprego, ou melhor, a falta dele. Hoje pela manhã, um mercado do Recanto das Emas recebeu 5.000 currículos de interessados em trabalhar lá. Mas o mercado só vai ser inaugurado no mês que vem. Na disputa por uma das 150 vagas, teve gente que dormiu 2 noites na fila. Uma fila de 2 dias, e não é modo de dizer não. Por 2 dias, as pessoas ficaram na fila para conseguir uma das 150 vagas para 15 cargos que serão abertas nesse supermercado no Recanto das Emas. Para enfrentar a espera exaustiva, as pessoas trouxeram cadeira, travesseiro, barraca. Só às 7h30 da manhã desta quinta-feira, o mercado começou a receber os currículos, um pouco mais cedo do que o previsto. Já era esperado já pelo desemprego alto que a gente tem em Brasília, no Brasil, e a gente inaugurou uma loja também há 2 anos e foi essa mesma procura também por trabalho. As irmãs Marília e Josilane sonham com o primeiro emprego de carteira assinada. Elas vieram de uma cidade que fica no interior de Minas Gerais, Vereda Grande, que tem aproximadamente 400 habitantes. As duas vieram para Brasília em busca de oportunidade de emprego. Acredita que o primeiro emprego pode sair daqui? Tô com fé que vai, né? O lugar onde eu morava era bem pequeno, não tem muita oportunidade. Acredito que aqui vai sair. Mas a concorrência também está grande. A concorrência está grande, mas a fé também está grande. E a vontade de conseguir uma dessas vagas é tão grande que nem mesmo o vento forte e a chuva tiram essas pessoas da fila. Um exemplo é a Edinalva. Ela encarou a situação como um desafio por uma vaga de emprego. A dona de casa, que se protegia da chuva como podia, está vivendo de bico há 3 anos. Tem que entregar o currículo. Para conseguir, né? Porque é muito difícil, mas eu sou persistente, eu não desisto fácil. De acordo com a direção do mercado, foram entregues cerca de 5.000 currículos. As vagas eram para auxiliar de serviços gerais, atendentes, estoquistas e outras funções. Lembrando que a Codeplan estima que hoje o DF tem mais de 310 mil desempregados. No entanto, o número de trabalhadores no setor privado aumentou em 3.000 em julho deste ano. Pais e professores cobram o fim das obras do Centro de Ensino Fundamental número 1 da Vila Planalto. A escola foi demolida em 2014 por problemas na infraestrutura, mas até agora não foi entregue. Desde então, os quase 400 alunos do colégio são obrigados a ir até a Asa Sul para ter aula em outro prédio. A placa informa claramente que a obra deveria ter sido concluída no dia 24 de julho, mas o tempo foi passando e nada de ficar pronto. Enquanto isso, os estudantes precisam se aglomerar à espera do transporte oferecido pelo GDF para ir até a outra escola na W3 Sul. Os netos da Dona Maria precisam acordar bem cedo para não perder o transporte. Depois que a escola fechou, tá nessa. Vai lá para a Praça do Zé Ramalho, pegar ônibus do governo para ir para o colégio, para voltar.
Faça chuva, faça sol. Inclusive eu tenho até um neto que ele toma remédio controlado e está nessa batalha. Levanta 5 horas da manhã. A Secretaria de Educação informou que a obra vai ser concluída no início de 2020. O local foi fechado depois que técnicos constataram que a estrutura oferecia risco eminente aos estudantes e funcionários da unidade. Mas a dona Maria não acredita que a obra vá terminar no início do ano que vem. Estão querendo que entregue em janeiro ou fevereiro. Mas como que vai dar se nem as caixas d'água eles não colocaram? Vai abrir sem água, é prejuízo e sofrimento para as crianças. Na infância, a Leiliane estudou na escola e hoje lamenta encontrar o local fechado. A gente perde a nossa referência, porque aqui nessa escola a gente estudava a própria história da Vila Planalto, que é um patrimônio histórico de Brasília. Hoje esses meninos estão espalhados pelo DF em outras escolas e não têm a oportunidade de conhecer a história dos seus pais, dos seus avós, que ajudaram a construir a cidade. Os 400 alunos do Centro de Ensino Fundamental 1 da Vila Planalto estão realocados em uma unidade improvisada na 315 Sul. A Nilce é a diretora da unidade e admite que a ansiedade é grande para voltar para a escola de origem. A gente fica assim, ansioso, acaba gerando essa preocupação nos meninos, né? Vamos, não vamos? Então é melhor logo a gente já preparar o espírito e dizer, não, vamos somente em 2021. Se acontecer antes, tudo bem. E a mudança também traz reflexos dentro da sala de aula. Essa questão do traslado dos alunos para cá, na questão dos ônibus, é muito cansativo, né? É um bate e volta, não dos alunos, mas dos ônibus, é cansativo até mesmo para os motoristas, os monitores. E os nossos alunos, temos alunos que passam mal, temos alunos que não almoçam, chega aqui é que vão lanchar, né? É muito cansativo. Apesar da desconfiança dos pais, professores e alunos, a Secretaria de Educação confirma que a previsão de entrega da obra é mesmo para o início do ano que vem. O Senado aprovou nesta quarta-feira por unanimidade a proposta de emenda à Constituição que torna o crime de feminicídio imprescritível e inafiançável. Os detalhes chegando ao vivo com a Renata Dourado. Boa tarde, Renata. Sérgio Amaral, boa tarde para você. Uma ótima tarde para todos que estão aí nos acompanhando. Graças a um acordo entre os líderes ali no Senado, foi possível votar essa proposta nos 2 turnos da proposta num único dia. Isso é a prova, né, de que quando há interesse, quando eles querem, eles conseguem agilizar o processo e que bom que foi assim. Então, como você bem disse, é uma proposta de emenda constitucional, uma proposta que muda a Constituição. Então, como a gente já disse aqui algumas vezes, também precisa ser analisada e votada em 2 turnos nas 2 casas. Houve essa votação no Senado e agora essa proposta ela segue também para análise em 2 turnos dos deputados, mas certamente também os deputados vão agilizar esse processo porque a gente está falando de algo muito sério e muito importante para o nosso país. Como é que funciona hoje, Sérgio Amaral, o crime de feminicídio especificamente? Se esse crime não for julgado no período de 20 anos, então há uma prescrição desse crime. O que isso quer dizer? Quer dizer que o autor desse crime, ele não vai mais ser julgado, ele vai ficar impune, ou seja, ele não vai responder por esse crime, o que é uma injustiça, né? Então essa proposta prevê exatamente isso. Não há prazo para se julgar, pode passar 10, 20, 30 anos, o que é também um absurdo a justiça demorar 20 anos para julgar, mas enfim, a justiça tem o prazo dela, então não há tempo para a justiça julgar esse crime. E a gente está falando de feminicídio e os senadores também acrescentaram o crime de estupro, então feminicídio e estupro. E é claro que existem várias medidas para tentar combater essa realidade que é tão triste no nosso país. A gente está falando de uma realidade que a cada hora, cerca de 500 mulheres são agredidas fisicamente no nosso Brasil. Então, tem sim que ter mais rigor com relação a esses crimes, mas existem outros lados também que precisam ser trabalhados, como o processo de educação. E aí não sou eu que estou dizendo, especialistas dizem, né, que por trás desse alto número de feminicídio e de agressão contra a mulher, existe um machismo que também precisa ser trabalhado na sociedade. Mas, com certeza, é um avanço. Sérgio Amaral. É um avanço, obrigado, Renata, é um avanço, precisa combater o machismo e tudo, mas não dá também para a justiça gastar tanto tempo para julgar crime, né? É verdade. Isso aqui é dureza. Um cachorro foi encontrado preso dentro de um carro na 716 Sul ontem à tarde, isso por volta das 3 horas. A polícia foi chamada por pessoas que passavam por ali. Os PMs perceberam que o cachorro estava ofegante, já que fazia muito calor na hora. Eles tentaram identificar o dono pela placa do carro,
mas não conseguiram contato. O jeito, então, foi quebrar o vidro para resgatar o cãozinho. Só às 5 horas da tarde o dono apareceu. Ele disse que estava no hospital. O cachorro passa bem e o dono vai responder por crime ambiental e maus tratos. A seguir, Supremo Tribunal Federal retoma hoje o tão esperado julgamento da prisão em segunda instância. O Band Cidade volta daqui a pouco. Estamos no Novembro Azul, mês de conscientização sobre a saúde do homem. Uma das principais doenças que atinge o universo masculino é o câncer de próstata. Só aqui no Distrito Federal, 850 novos casos são esperados este ano. No quadro Consulte o Doutor de hoje, a gente fala agora com o oncologista Nilson de Castro. Boa tarde, obrigado por atender o nosso convite. Boa tarde, Sérgio. Boa tarde, ouvintes. Porque existe algum motivo para que tantos casos de próstata aconteçam? É falta de cuidado dos homens em geral? Não, na verdade é falta de cuidado no sentido de dar o diagnóstico precoce. Uhum. Ele sempre foi o tumor mais comum dos homens, quando nós excluímos o câncer de pele. E o motivo dessa convocação para os homens procurarem o urologista, o médico, para fazer a prevenção, é que quando você diagnostica na fase inicial, a taxa de cura é muito alta, é mais de 90%. Agora, o que causa? Isso tem componente genético, tem fatores externos? Qual a principal causa do câncer de próstata? Uma minoria dos cânceres de próstata são provocados por fatores hereditários, né? A maioria são esporádicos, é uma doença do homem. Então, de cada 8 homens, um pelo menos vai ter câncer de próstata. Isso não tem como evitar? Não, é a doença do homem, né, que dependendo da idade, se for um senhor idoso, com mais de 80 anos, com uma doença limitada, muitas vezes você nem precisa tratar, porque é um tumor indolente. Quando ele é diagnosticado na fase inicial ou no indivíduo mais jovem, ele tem costuma ter um curso mais agressivo. Daí a importância de fazer esse diagnóstico precoce para iniciar o tratamento. Agora, pois é, a gente sabe também que tem vários tipos de tratamento, a cirurgia, a radioterapia, tudo. Como identificar se é um ou se é outro? E a gente vê casos em que alguns colegas seus divergem, né? Um acha que tem que ser cirurgia, outro tem que ser radioterapia. Qual que é a diferença aí? O que acontece hoje é que com o avanço da tecnologia, nós estamos chegando a umas modalidades de tratamento com vários tipos de radioterapia que também levam à cura. Então, você pode curar a doença tanto com a cirurgia como com a radioterapia, por exemplo. Então, essa escolha vai depender do estadiamento, que seria o tamanho do tumor, né? Da idade do paciente, se ele tem comorbidades, outras patologias ou não. E também uma decisão compartilhada com o paciente. Você apresenta para ele, nós temos 2 opções de tratamento. Explica os efeitos colaterais de cada uma das modalidades e vê a aceitação dele. São 2 modalidades de tratamento curativas e válidas. Agora, qual que é a diferença? O que faz a diferença na hora de fazer essa opção? Por exemplo, para o tumor maior tem que ser a cirurgia, mais ou menos por aí? Na verdade, quando você tem um tumor maior, que a possibilidade de tirar ele inteiro na cirurgia é pequena, nessa situação, a primeira opção é a radioterapia. Né? Quando você tem um tumor mais localizado no indivíduo jovem, que não tem nenhum fator de risco para uma cirurgia, a cirurgia é o tratamento de escolha. Agora, o senhor falou 2 vezes aí da questão de diagnóstico precoce. O homem continua resistindo a fazer exame? Exatamente. Tem dados da Sociedade Brasileira de Urologia que mostra que cerca de 60% do homem brasileiro ele não procura o médico. Tem medo, tem vergonha? Tem medo. Então, ele só procura quando tem algum sintoma, quando sente alguma coisa. E nós sabemos que o tumor, na fase inicial, ele não tem sintoma nenhum. E essa é a hora de você fazer o diagnóstico. No paciente assintomático, que já chegou à faixa etária, que é a partir dos 50 anos. Tá bom, muito obrigado pela sua presença e pelas informações aqui. Eu que agradeço. Boa tarde. Olha, foram 6 anos de espera. Agora, o PET Scan, aparelho usado para diagnóstico de câncer, vai ser instalado finalmente no hospital de base. O equipamento foi comprado pela Secretaria de Saúde em 2013 a um custo de R$3 milhões. Mas, acredite, estava encaixotado até hoje.
A liberação do aparelho só foi possível depois de um acordo firmado entre o Ministério Público do DF, o Instituto de Gestão Estratégica em Saúde e a empresa fornecedora do equipamento. Ele é o único existente na rede pública do DF e é considerado um dos mais modernos para diagnosticar e acompanhar com precisão diversas doenças, como cânceres e tumores. O aparelho pode realizar entre 12 a 15 exames por dia. A empresa responsável pela montagem do PET scan também fará o treinamento dos profissionais que vão manusear o equipamento. A máquina foi comprada em 2013 ao custo de R$3 milhões, mas ainda não havia sido instalada por falta de infraestrutura. Uma auditoria do Tribunal de Contas já havia apontado falhas no processo de compra do aparelho. Agora, a previsão é que o PET scan esteja funcionando no antigo hospital de base até junho do ano que vem. Você não, Vossa Excelência. É assim que ministros do Supremo Tribunal exigem ser tratados. 2 advogados levaram uma bronca do ministro Marco Aurélio Mello por não respeitarem a liturgia do tribunal na sessão dessa quarta-feira. Eu receio que o pedido de justiça que eu estou fazendo aqui para vocês, excelências, ele nunca foi tão eloquente como nesse presente caso. Para vocês. Perdão, não entendi, ministro. O tratamento que Vossa Excelência... me perdoe, Vossas Excelências, me perdoem. Inclusive, queria confessar aqui para vocês que nessa causa se discute a ausência de cumprimento dos requisitos do 9... Presidente, novamente, advogado se dirige aos integrantes do tribunal como vocês. Eu peço... Há de se observar a liturgia. Eu peço escusas. É uma doutora, sim, professora. Peço desculpas, Vossa Excelência, talvez pelo nervosismo. O senhor, Vossa Excelência, tem toda a razão. Bom, já que a gente está falando em Supremo, vai ser retomado hoje o julgamento sobre a validade da prisão após a condenação em segunda instância. 7 ministros já votaram, 4 a favor da prisão e 3 contra. Voltamos então a falar ao vivo com a Renata Dourado. Renata, Vossa Excelência acha que vai dar o quê, hein? Vossa Excelência Sérgio Amaral? Sim. Eu acho que vai ter uma mudança de entendimento. O que a Vossa Excelência acha? Eu também estou apostando nisso, viu? Pois é. Como você já falou aí esse placar, né? De 4-3. Então, o fato é que o Supremo está dividido. E não é de hoje essa divisão. Lá em 2016, quando os ministros, Vossas Excelências, analisaram esse tema, o placar ficou 6-5. Então, houve um entendimento da possibilidade de prisão após a condenação em segunda instância. Ocorre que de lá para cá, algumas ações foram empreitadas no Supremo Tribunal Federal. Então, os ministros estão analisando 3 ações que questionam a constitucionalidade desse entendimento. Então, a sessão será retomada hoje às 14h. Então, faltam votar os ministros Carmen Lúcia, Gilmar Mendes, Celso de Mello e o presidente Dias Toffoli. E aí, Sérgio Amaral, de fato, deve ter aí esse empate de 5-5 e cabe, portanto, ao presidente, ministro Dias Toffoli, dar esse voto Minerva, né? Esse voto de desempate. Como é que está esse panorama até agora? Votaram favoráveis à prisão em segunda instância, ou seja, a continuação desse entendimento atual, os ministros Alexandre Moraes, Luiz Edson Fachin, Luiz Roberto Barroso e Luiz Fux. Contra a prisão em segunda instância, votaram os ministros Marco Aurélio Mello, que é o relator, inclusive, dessa ação, desse caso, né? A ministra Rosa Weber e o ministro Ricardo Lewandowski. Então, a ordem de votação hoje será a seguinte: Carmen Lúcia, Gilmar Mendes, Celso de Mello e Dias Toffoli. A gente lembra aqui que, de acordo com dados do Conselho Nacional de Justiça, cerca de 5 mil presos estão presos exatamente por conta desse entendimento, dessa possibilidade da prisão após a condenação em segunda instância. Mas, se mudar esse entendimento, isso não significa que esses 5 mil presos serão soltos. Não. Em tese, aqueles presos perigosos, eles permanecem presos. E a gente vai continuar acompanhando aqui. Sérgio. Obrigado, Excelência. Só que não é em tese, não, tá? O Código de Processo Penal, ele prevê que aqueles que trazem perigo à sociedade têm que ficar presos, eu digo em tese porque na nossa justiça nem sempre o que está na página acontece de fato, né? Obrigado, Excelência. Nada. Olha, nós mostramos no início do jornal que nuvens carregadas deixaram o céu do centro da capital escuro e não deu outra, caiu um temporal.
A chuva durou menos de 2 horas, mas foi suficiente para causar estragos, acidentes e deixar algumas cidades sem luz. Confira aí na reportagem de Camila Lopes. Uma manhã de transtornos causados pela chuva. Na 511 Norte, carros ficaram submersos. A água era tanta que mal dava para ver esse gol. Mas só foi a chuva dar uma trégua que o carro da Jaqueline reapareceu. Ela disse que em questão de minutos ela viu a água subindo. Na verdade, eu já me vi dentro dela, tentei, não consegui, tinha muita água e o carro apagou. No que ele apagou, já perdi o controle dele, já vi muita água entrando e já saí. Já em Sobradinho, o teto do Centro de Ensino Fundamental Queima Lençol desabou. As aulas foram suspensas. Os bombeiros atenderam algumas crianças que ficaram nervosas com a situação, mas ninguém ficou ferido. Outras imagens mostram uma queda forte de água no Centro de Turismo da UNB, que ficou alagado. E na 116 Norte, um caminhão capotou. A chuva também deixou o trânsito lento. O temporal, que veio acompanhado de ventos fortes, atingiu subestações da SEB, que deixaram de funcionar na manhã de hoje. Como as que atendem o Paranoá, Planaltina, Vale do Amanhecer, o setor de Embaixadas Sul e também a esplanada dos Ministérios. Algumas quadras ficaram sem luz, como é o caso da comercial da 212 Norte. Esse mercado já está há 3 horas sem energia. A Socorro já começa a contabilizar os prejuízos. A gente tem muita mercadoria de carne em freezer, então já não tem mais serventia. Já perdeu, já era. E atendimento, por exemplo, como é que acaba fazendo? Não tem como fazer porque não tem energia. A gente tem no break que dura só 15 minutos. A previsão é que venha mais chuva por aí. O Instituto Nacional de Meteorologia revelou que chuvas intensas, como as que foram registradas hoje, vão voltar com a mesma força nos próximos dias. E foi muita chuva mesmo, viu? Só para se ter uma ideia, em 2 horas choveu no Distrito Federal o equivalente a todo o mês de outubro. Como mostramos, o temporal causou destruição em uma escola na Fercal. A Defesa Civil acaba de sair de lá e a escola foi interditada. A Secretaria de Educação informou que está em contato com a Regional de Ensino para realocar os alunos enquanto durar a reforma. E agora eu chamo de novo a Renata Dourado, que tem mais um recado para você. Com um TIM Chip Top, você se conecta de verdade e faz a festa na internet. Ele é tão top que já vem com a primeira semana grátis para você aproveitar o melhor da internet. Você tem 1 GB de internet e mais 3 GB no bônus da madrugada para usar como quiser. Isso mesmo, mais 3 GB de meia-noite às 6 da manhã. Sabe aquele vídeo que você tanto queria ver? É só dar o play. Game novo? É só baixar. Redes sociais? Facebook, WhatsApp, Messenger e Twitter são ilimitadas. As definições de top foram atualizadas com sucesso. Compre já o seu TIM Chip Top. TIM, a inovação não para. A seguir, Brasil passa com aperto pelo Chile, mas está nas quartas de final do Mundial Sub-17. Band Cidade volta já. O GDF criou o cadastro de templos religiosos. A medida garante que igrejas, centros espíritas e terreiros fiquem isentos do pagamento de impostos. A isenção começa a valer daqui a 90 dias. De acordo com a lei, templos religiosos de todo o DF ficarão isentos de IPTU, IPVA, ITBI e demais impostos incidentes sobre patrimônio, serviços e renda. Para ter acesso ao cadastro, a instituição deverá preencher alguns requisitos, como ser constituída como pessoa jurídica, ter escrituração de receitas e despesas e possuir certidão negativa de débitos fiscais com a Secretaria de Economia. Apesar de já ter a imunidade tributária garantida pela Constituição Federal, atualmente os templos do DF recebem cobrança indevida de impostos. A nova lei será regulamentada em 90 dias. Mundial Sub-17. Em um jogo duro, a seleção brasileira venceu o Chile e avançou para as quartas de final. Placar 3-2. Mas nem tudo foi festa na vitória da noite passada. Depois de sofrer uma lesão na coxa, o atacante Thales está fora da Copa. O clima de mata-mata tomou conta dos jogadores da seleção brasileira e da chilena. Ninguém queria se despedir do Mundial Sub-17. Por isso, nada de tirar o pé nas divididas ou desistir de qualquer lance. E foi na base da raça que, aos 5 minutos, Teglow fez boa jogada na ponta e cruzou na área. A zaga afastou mal e Caio Jorge obrigou o goleiro a fazer boa defesa.
Na sequência, Peglow partiu novamente para cima da marcação e o zagueiro usou a mão para parar o lance. Na cobrança da falta, Caio Jorge bateu sem dar chances para o goleiro chileno. Praticamente no primeiro ataque, o camisa 10, Cruz, chutou no canto de Matheus Donelli para empatar a partida. Para surpresa dos torcedores presentes no Bezerrão, Cruz novamente recebeu lindo lançamento e bateu na saída do goleiro. Mas nos acréscimos do primeiro tempo, Caio Jorge foi derrubado na área. O camisa 9 chamou a responsabilidade e, com categoria, colocou bola de um lado, goleiro do outro. Aos 19 da segunda etapa, foi a vez do Brasil virar o placar. Diego pegou na veia e colocou no ângulo. Um golaço. Com a vitória, o Brasil segue com 100% de aproveitamento na competição. Agora, a seleção espera o vencedor do duelo entre Equador e Itália para saber quem será o adversário na próxima fase. A equipe terá 5 dias para acertar os últimos detalhes antes do próximo jogo. A gente tem uma equipe de analistas fantásticos, observadores fantásticos, eles já passam para a gente os pontos fortes das outras seleções e, em cima disso, a gente vem trabalhando com os atletas. E o Band Cidade Primeira Edição fica por aqui. Vem chegando aí os donos da bola. A gente volta a se encontrar amanhã ao 12:30. Tchau.